Vamos a mais um Senta que lá vem história, parte 45. Na anterior, a Carolina, se viu descobrindo a mãe dela, porque até então ela nem sabia quem era a própria mãe. Na manhã seguinte, depois que Augusto César saiu para o trabalho, Ernestina e Carolina ligaram para a casa de Guilhermina. Para a alegria delas, foi Adalberto quem atendeu. Ernestina, ouvindo a voz do filho, emocionou-se. Meu filho, você está bem? Sim, mamãe, estava louco de vontade de falar com você, mas não liguei com receio de provocar um problema. Como estão as coisas aí em casa? Do mesmo jeito, meu filho, seu pai continua intransigente, decidi ligar a si mesmo. Não concordo com o que ele está fazendo com vocês. É bom ouvir isso, mamãe. Até que enfim você percebeu a verdade. Filho, seu pai é um homem muito bom, de valor, mas há muito tempo eu não concordo com certas coisas que ele faz. Estou feliz que tenha tomado essa atitude. Ele não quer me ouvir, nem ouvir a Carolina. Você é a única pessoa que pode mostrar a ele que precisa mudar. Eu não sou mais criança. Tenho aprendido muito depois que saí de casa. Quando cheguei aqui, estava inseguro, sem saber bem o que fazer. Papai nunca deixou que eu tomasse alguma decisão. Ele sempre resolvia tudo. E não perguntava se quer minha opinião. Tratava-se da minha vida, Trata-se de minha vida. Eu tenho o direito de escolher o meu caminho. Eu sei disso, meu filho. Penso como você, mas ele é difícil de lidar. Estou ligando escondido e até para isso precisei fazer muita força para vencer o medo. Carolina tem me ajudado muito. É pouco, mas já é um começo. Você, como mãe, tem todo o direito de se posicionar sobre o nosso futuro, mamãe. É o que penso. Por esse motivo foi que eu decidi reagir. E não me arrependo. Muitas vezes perdi o sono, angustiada, imaginando o que estaria acontecendo com você. Não se preocupe, mamãe. Aqui estou sendo muito bem tratado. As duas fazem de tudo pelo meu bem-estar. Odete disse que você está trabalhando. Sim, estou. Não foi fácil conseguir esse emprego. Foi Sérgio que me ajudou. O pai dele é advogado de fama e me recomendou a um colega. Estou trabalhando em um escritório de advocacia. Por causa da faculdade, trabalho só meio período. Não ganho muito, mas tem dado para minhas despesas pessoais. Vou ver se consigo mandar-lhes algum dinheiro. Tenho algumas economias. Não, mamãe. Papai pode descobrir e brigar com você. Eu estou muito bem, não preciso de nada. Ernestina quis saber todos os detalhes sobre a vida que ele estava levando e, quando se deu por satisfeita, entregou o telefone para Carolina, que queria muito falar com o irmão, prometendo que ligaria outras vezes. Assim que atendeu, Carolina perguntou de Sérgio. Eu sabia que você ia querer saber, mas eu não vou te dizer nada. Ele, sabendo que mamãe ia ligar e que você pode estar por perto, apareceu aqui às 7 horas da manhã e está aqui do meu lado, querendo agarrar o telefone. Carolina sentiu uma forte emoção. Ela não esperava que isso fosse possível. Sua voz morreu na garganta e ela respirou fundo, ouvindo Sérgio dizer emocionado: Carolina, Carolina, você está aí? Fale comigo, não suporto mais essa saudade. Eu também, respondeu ela sentindo imenso prazer. Como você está? Mais ou menos, tenho esperado por você todas as noites, mas você não vem. Não obtive permissão. Márcia afirmou que você estava no processo interior e que seria melhor eu não interferir. Você não sabe o quanto eu tenho pensado em você. Por 2 vezes estive em seu quarto para vê-la com a promessa de não intervir. Carolina olhou a mãe, que, admirada, ouvia o que ela estava dizendo e sentiu que não poderia falar abertamente sobre suas experiências do passado, e disse apenas: tenho tido algumas revelações, mas ainda há alguns pontos que preciso esclarecer. Mudei minha atitude interior e as mudanças começaram a ocorrer ao meu redor. Quando eu soube que sua mãe ligou e você ia estar ao lado dela nesta manhã, senti mesmo que houve uma modificação. Gostaria de contar-lhe o que descobri, mas agora não é possível.
Eu entendo. Estou muito feliz por poder ouvir sua voz, saber que ainda pensa em mim, tanto quanto eu penso em você. Você faz parte da minha vida. Aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar. No fim, eu sei que ficaremos juntos para sempre. É o que mais desejo. Tenho vontade de ir até aí. Você teria como se encontrar comigo? Ainda não. Só saio de casa para ir à faculdade. Mas meu pai colocou um vigia que me segue por toda parte. Sérgio suspirou nervoso. Isso era demais. Tenho vontade de ir falar com seu pai de novo e pedir que consinta o nosso casamento. Isso não adiantaria. Às vezes penso que poderíamos fugir juntos e resolver essa questão de uma vez por todas. Assim, ele não teria outro remédio a não ser aceitar o nosso casamento. Foi você mesmo que me fez ver que há uma força maior que nos impede de ficarmos juntos. E enquanto eu não conseguir resolver, nada dará certo. Sei que tem razão. Estou tentando fazer a minha parte. Acredito que o caminho seja esse. Quanto tempo ainda teremos de esperar? Espero que não seja muito. Precisamos ser pacientes, afinal, temos toda a eternidade pela frente. Sinto que vamos conseguir ainda nesta vida. Eu também. Depois de falar mais um pouco, foram forçados a desligar. De um lado, Adalberto, que precisava sair, e do outro, Ernestina, que achava que a ligação muito longa poderia chamar a atenção do marido sobre o telefonema. Quando Carolina desligou, Ernestina tornou. Não entendi sua conversa com esse rapaz. Você reclamou que ele não veio vê-la aqui? Ainda bem, porque se ele tivesse vindo, seu pai não permitiria que se encontrassem. Mãe, Sérgio não vem pessoalmente. Veio algumas vezes em sonho. Como assim? Isso não pode ser. Você está tendo alucinações. Explique-me. Não, mãe. Quando o nosso corpo dorme, nosso espírito pode sair e visitar as pessoas que gosta. Sérgio veio ver-me algumas vezes. Ernestina abanou a cabeça negativamente, olhando-a com preocupação. Você não me parece bem. Nunca ouvi falar nisso. Mas é verdade. Você, quando dorme, pode encontrar-se com alguém que quer ver e até com nossos parentes que já morreram e vêm nos visitar. Ernestina ficou pensativa por alguns instantes, depois disse: Quando minha mãe morreu, uma vez sonhei com ela me abraçando. Foi um sonho tão forte, tão vivo, que eu cheguei a sentir o perfume dela. Durante os dias que se seguiram, eu me lembrei desse sonho muitas vezes. Parecia verdade. Ela me pediu que eu não chorasse mais pela sua morte, porque ela estava viva e minha tristeza a deixava angustiada. Pode estar certa, mãe. O espírito da vovó veio visitá-la. Depois disso, quando me lembrava de sua doença, sua morte, eu pensava nesse sonho e não chorei mais. Ela de fato a ajudou. Como é que você sabe dessas coisas? Quem a ensinou? Ninguém. Eu nunca lhe disse, mas algumas vezes eu vejo os espíritos, saio do corpo, viajo por outros lugares, encontro pessoas amigas que aqui eu não conheço, mas que me apoiam, esclarecem e eu me sinto muito bem. Dá-me muita paz, uma alegria no peito que nada pode impedir. Ernestina olhou-a com preocupação. Carolina notou e sorriu. Mãe, a vida não é apenas o mundo onde estamos agora. O universo é imenso e há muitas moradas fora desse planeta. Nosso espírito é eterno. Não sabia que você era religiosa. Não gostava nem de ir à missa. Eu não sou. Deus é tudo o que existe. E para mim, ele não precisa dos templos de pedra para ser reverenciado. Ele habita em nosso coração e podemos conversar com ele diretamente. Para isso, não precisamos de intermediários. Ernestina abriu a boca e fechou de novo, sem encontrar palavras para responder. Carolina sorriu e disse: Mãe, vamos parar por aqui. Com o tempo você entenderá tudo. Por hoje já demos um grande passo. Ernestina estremeceu, olhou o relógio preocupada com o almoço e imediatamente foi para a cozinha. A partir desse dia, Carolina passou a conversar com a mãe sobre espiritualidade e, nesse momento, ela ouvia com interesse e, aos poucos, foi aceitando com naturalidade.
Quando você conta essas coisas, tudo me parece natural. Não sei por quê. Se seu pai soubesse, diria que estamos fantasiando, porque ele ainda não descobriu essa realidade. Mas tudo que existe é natural, faz parte da vida e é assim que deve ser olhado. Então, por que a maioria das pessoas ainda não sabe? Quando nascemos neste mundo, esquecemos do nosso passado, das nossas outras vidas que já vivemos aqui. Isso acontece para facilitar nosso relacionamento com as pessoas que farão parte de nossas vidas e com as quais nos desentendemos anteriormente. Uma pessoa que foi nossa inimiga em outra vida poderá nascer na nossa família? Se o amor une, o ódio também. Tanto pode nascer na mesma família os que nos amam como os que nos odeiam. Os amigos para nos apoiar, os inimigos para abrir nosso entendimento e nos libertar daquele peso. Ernestina meneou a cabeça negativamente enquanto dizia: ainda bem que isso não nos aconteceu. Carolina sorriu. Será? Ernestina assustou-se. Por que diz isso? Porque quando vejo papai me impedir de casar com o homem que eu amo, que é um rapaz de bem, fico me perguntando se ele no passado não foi um inimigo para mim. Ernestina ficou séria, franziu o senho, pensativa, depois disse: você está exagerando. Ele é enérgico, mas faz tudo pelo bem da família. Ele acredita nisso, mas está errado. Papai não precisava tirar a mesada de Adalberto nem expulsá-lo de casa só porque quer fazer uma coisa diferente do que ele planejou. Pensando assim, também concordo que ele foi duro demais. Mas isso não quer dizer que seja nosso inimigo. Eu não diria isso. Na verdade, ele nos sustenta, deu-me a oportunidade de viver, sou grata por tudo isso, mas ele está nos fazendo sofrer. Você preocupada com Adalberto, eu e o Sérgio sofrendo por não podermos ficarmos juntos, vovó e tia Odete vivendo distantes, sem contato. Se ele fosse mais cordato, todos estaríamos mais felizes. Mas ele não me parece feliz. Tem estado mais calado, triste. Você não notou? Não, tenho evitado ficar perto dele. Ainda estou muito magoada. Depois dessa conversa, Carolina foi para o quarto e ficou pensativa. Ela só conversava com o pai o essencial e evitava sua presença porque, quando se aproximava dele, pensava em Sérgio e sentia muita raiva por eles terem impedido de se ver. Naquele momento, lembrou-se do homem que apareceu em seu sonho, chamando-a de egoísta, por nunca ter feito nada para ajudar Ethel. Estaria também se omitindo no caso de Norton? A este pensamento, ela se assustou. Tentou justificar-se pensando que, ao lado dele, sentia sempre um aperto no peito e uma sensação desagradável. Achava que era só porque o pai a impedira de ver Sérgio. Julgava já ter perdoado Norton antes de voltar, quando ainda no astral se reencontraram antes de ele nascer. Ela lembrou-se desse encontro quando Márcia a levou para uma reunião onde estavam Ethel, Norton, Marcos e Adalberto. Ela, enquanto estava no astral, queria ficar perto de Marcos, mas não conseguiu. Ainda não era o momento. Teriam de esperar. Norton pediu-lhe perdão, dizendo que estava arrependido, prometendo que a deixaria livre de qualquer compromisso para seguir seu caminho ao lado de Marcos. Ele sentiu-se culpado pela morte dela quando, querendo fugir do lugar onde a prendera, foi morta pelo vigia. Por esse motivo, desejou recebê-la como filha. Ao lembrar-se da cena de sua morte, Carolina teve uma surpresa. O vigia que atirara nela tinha a fisionomia de Adalberto. Ele teria reencarnado como seu irmão? Naquele instante, a figura dele encaixou-se na de Adalberto, e ela teve certeza de que era verdade. Ele tinha sido seu assassino. Depois do tiro, ele verificou o engano e ficou desesperado. Não se conformava por ter atirado nela. Só fazia repetir:
Meu Deus, estava escuro. Julguei que fosse um ladrão. Quando Norton descobriu o que havia acontecido, pegou a arma para matar a vigia, mirou e atirou, mas o rapaz saiu correndo e embrenhou-se no bosque. Norton correu em direção à esposa na tentativa de reavivá-la, porém ela estava morta. Os empregados perseguiram o vigia, mas não conseguiram encontrá-lo. Carolina lembrou-se de que ele estava naquela reunião antes de eles reencarnarem e, vendo-a, atirou-se aos seus pés, pedindo-lhe perdão. Ela não tinha raiva dele, sabia que havia sido um engano, mas chegara a hora de ela ir. Ele, então, pediu-lhe para dar-lhe a oportunidade de ficar ao lado dela e protegê-la nessa nova vida. Uau! Bom, por hoje é isso. Estamos nos capítulos finais. Amanhã tem mais.